lembro desse problema que eu tive, não? Bom, foi a minha primeira experiência como professor também, não? Não deveria ter facilitado pela minha aprendizagem do português, assim, mais fluente, né? Então, não sei como é que eu me virei aí para dar as aulas, não é? Porque eu ensinava como se registra a imagem, como se registra som. Então, as minhas aulas eram do lado técnico, né? Nunca foram do cinema enquanto arte ou do cinema enquanto cultura. Uma pessoa importante na minha vida foi o Alberto Cavalcanti. O Cavalcanti foi, junto com Zampari, o fundador da Veracruz, não, na sua primeira fase. Quem criou foi o Zampari, mas ele contratou logo o Cavalcanti como produtor geral. É aí que entra a minha história, a história do seminário, que ao mesmo tempo que em São Paulo o Zampari fundou o TBC, não? Teatro Brasileiro de Comédia, e em sociedade com Cicillo Matarazzo, que era o dono da Metalúrgica Matarazzo, onde o Zampari foi o diretor-geral e fez uma pequena fortuna. O Zampari, simultaneamente, foi convencido por pessoal, tinha um laboratório que se chamava Rex Film, né? Mas que foi o grande laboratório de filme no Brasil. Os sócios do laboratório convenceram o Zampari, que tinha tido sucesso com o teatro, a usar esse elenco de atores, porque o TBC tinha um elenco fixo de atores, não? Com a Cacilda Becker, o Paulo Autran, grandes nomes do teatro da época. Convenceu em fazer uma companhia cinematográfica. E aí, influenciado pela visita do Alberto Cavalcanti, o Zampari tomou conhecimento e convidou o Cavalcanti para dirigir a Veracruz. O Cavalcanti tinha a ideia de fazer no Brasil, de repetir no Brasil uma experiência da Inglaterra e do Canadá, da qual ele tinha participado. Na Inglaterra tinha pouca indústria de cinema. E o desenvolvimento da indústria de cinema, tanto na Inglaterra como no Canadá, começou com uma criação de escola de documentarista. Na Inglaterra foi financiado pelo National Post Office, que era o Correio, não? E o Cavalcanti fez uma carreira lá na Inglaterra. Ele dirigiu 2 filmes, se não me engano, de longa-metragem, mas principalmente organizou uma equipe de documentaristas. E quando ele foi convidado pela Veracruz, ele pensou em repetir essa experiência no Brasil. E a ideia dele era fazer uma escola de documentarista e depois os documentaristas se transformarem em produtores de longa. Dentro dessa ideia, ele convidou, quando foi contratado pela Veracruz, ele convidou um documentarista inglês, que se chama John Waterhouse, para ser o primeiro diretor documentarista. Ele pediu para o John indicar um fotógrafo, um diretor de fotografia. Aí que eu entro assim remotamente. O John tinha feito um curso no IDEC, então ele foi bolsista da França para estudar no IDEC. E lá no IDEC ele queria aprender sobre fotografia, e no IDEC não se ensinava praticamente fotografia. Então eu fui, de alguma forma, o professor dele, não? Porque eu passei o meu conhecimento para ele.
E aí o John lembrou de mim. E foi assim que eu fui contratado. O Cavalcanti nunca viu nada que tinha produzido, confiou na palavra do John Waterhouse. E foi assim que eu desembarquei aqui no começo do ano 1950, não? Com um título assim de técnico estrangeiro, assim, não? Nunca tinha entrado num estúdio, tinha feito alguns 3 comerciais, um filme de amador, eu era um estudante recém-saída, mas eu tinha a fama, não? E vivi durante todos os meus anos de Brasil com a fama de técnico estrangeiro contratado pela Veracruz. O primeiro contato com São Paulo foi com o diretor comercial da Gewert, que estava voltando de uma visita em São Paulo. Então ele me mostrou um cartão postal com a vista do Anhangabaú. Eu, do Brasil, só conhecia no livro de história o Rio, a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, não? E não tinha praticamente nenhuma noção. Então, quando desembarquei aqui, foi tudo muito rápido, não? Porque passou menos de um mês entre o meu contato com o Cavalcanti e o meu desembarque aqui, não? Então, qual foi a minha primeira impressão? Era carnaval. Não. Então me pediram para ir filmar o carnaval. Isso foi uns 4 dias depois que eu tinha chegado. Então fui filmar o carnaval do Rio, junto com o Limo Barreto, não? Que eu do meu lado, o Limo Barreto do outro, para inserir nesse filme. E a minha primeira impressão no Brasil foi totalmente carnavalesca. O Bardi criou o seminário, mas criou também, que é convencido pelo... Bom, aí não sei bem a ideia, ele foi convencido por alguns publicitários a criar o que chama hoje ECPM, que é uma escola gigantesca, né? E que funcionava em uma sala do Museu de Arte. E desde o começo da criação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, não, que também foi criado no museu, eu fui professor de cinema lá, de cinema, né, para os publicitários. Durante muitos anos eu dei aula lá no museu, se era o seminário ou não, honestamente eu não sei dizer, né? Bom, aí tem todo o clima, não? O que é meio difícil de dissociar fisicamente. O MASP e o Museu de Arte Moderna conviviam no mesmo prédio, não? Porque eles foram criados no mesmo prédio que era dos Diários Associados. E o Museu de Arte tinha... O museu tinha uma sala de cinema, mas o Museu de Arte tinha alguma coisa muito importante para as atividades culturais, que era um bar. Não tinha o bar do museu, onde se reuniam os intelectuais de São Paulo, especialmente os intelectuais interessados, especialmente não, mas tinha bastante dos interessados em cinema, não, que frequentava o bar do museu, não? Entre eles tinha pessoas importantes para a cultura cinematográfica, não? Que era o Paulo Emílio, não? E o Almeida Salles, não? Que foram os fundadores da Cinemateca. O clima aqui, como na França, de cinema, era muito dividido entre as pessoas que via o cinema como uma profissão e aqueles que se aproximavam mais do cinema pelo lado histórico, sociológico, próprio das cinematecas, não? E que era o espírito do IDEC, não? O IDEC era era formado de críticos de cinema, de teóricos do cinema, não?
praticamente sem vínculos com os profissionais de cinema, né? Então era um curso de teoria cinematográfica, da direção vista pelo aspecto sociológico, político, não? Alguma coisa que quem vive o cinema conhece como uma das características da atividade e da cultura cinematográfica, né? O curso, para voltar ao curso do MASP, não? Que não se chamava seminário na época, tinha eu como o representante, não, da técnica cinematográfica, não? Então ensinava o que era o filme, o que era a revelação, o que era a sensitometria, o que era, não? E os meus colegas, eu tenho a impressão que era mais um curso teórico parecido com o do IDEC, né? Então, desembarquei aqui e logo, como tinha essa certa continuidade, não, que do Cavalcanti, do Bardi, através do museu e do seminário, já existia um interesse do MASP pelo cinema, tinha uma sala de exibição, não, muito bem montada, não? E foi esse, bom, o Bardi logo no começo me contratou como professor, não? Aí que eu fui ser professor do Máximo, não, de outras pessoas. Então, o meu convívio com o seminário, o meu primeiro convívio com o seminário e o museu nasceu desse conjunto de fatos que eu tentei contar para você, né? Aí, para mim, foi extremamente importante, não? Porque através desse conjunto de acontecimentos que eu passei a viver no Brasil e a ser um cidadão brasileiro, não? Que, como eu contei para você, abdiquei da nacionalidade francesa, não? Logo porque eu fui convidado não, para ir na guerra do Vietnã e na guerra da Argélia, e não concordei, então fui ser desertor do exército francês. Bom, eu falava português um pouco porque o meu pai tinha paixão de andar de bicicleta e de fazer viagem acampando, não? E uma das viagens acampando foi no Portugal. Então, para se preparar para essa viagem, assim, estudei português, aprendi português num método por disco e livro que era bastante bom. Então, eu tinha alguma noção de português.